Bem, galera, hoje vamos analisar aqui a questão Estados Unidos e Síria, né? Haverá aí na barra de descrições uma matéria da Globo, do jornal Globo, um vídeo aí para vocês com a matéria escrita. Por que você está usando o Rede Globo se você fala que a Globo é um lixo, não serve para nada? Eu estou usando a matéria da Globo porque é o veículo que esses retardados da direita acreditam e confiam. Então, se eu trouxer aqui um veículo dito de esquerda ou progressista, esses filhos das putas vão falar que minha fonte é enviesada e toda aquela conversa fiada de doente mental, né? Porque fonte enviesada é quando são jornalistas progressistas ou jornalistas declaradamente de esquerda. Quando a fonte é de um jornal de direita golpista, né, que está dando golpe no Brasil desde 64, aí ou melhor, desde os anos 30, quer dizer, exagerei aqui um pouco, mas vocês entenderam, né? O grupo de. Não é o mesmo grupo, é o Globo, os Marinhos, mas desde 30 a imprensa é esse lixo aí. Então, quando é o lixo da direita, os enviesados da direita, aí não existe viés político, não existe possibilidade de enviesamento, né? É surreal, cara. O cara acreditar em Globo. Então é por isso que eu não trago matéria dos canais de esquerda que eu acompanho, para evitar esse tipo de acusação rasa, acusação de doente mental que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo jornal é enviesado, todo jornal tem um lado, isso é óbvio, né? O que você tem que prestar atenção é o seguinte: qual jornal está falando a verdade, qual está mentindo. E como que você faz isso? Mediante pesquisa. Então, falar que o jornal de esquerda ele é sempre enviesado e o de direita nunca é, isso é no mínimo uma ingenuidade sem tamanho. Mas a gente sabe que quando a gente fala da direita não existe ingenuidade. O negócio é alienação, é doença mental, é falta de capacidade de compreender como funcionam veículos de comunicação, é falta de capacidade de compreender o que é uma guerra de informação e daí por diante. Bem, deixa eu molhar o bico aqui. Então, como eu acabei de falar, o link estará na barra de descrições, é um link de um jornal idôneo e imparcial, que é o Jornal Globo, né? Não é um link aí de esquerda para não ter acusações aí que esse vídeo é tendencioso, né? Então, o que aconteceu? Ontem, né, no Conselho Nacional da ONU, Estados Unidos da América e Rússia discutiram, e tudo por causa da Síria, né? Porque os Estados Unidos da América acusa a Síria de ter usado armas químicas pela segunda vez, e a Rússia e Síria falando que é mentira, e os Estados Unidos da América mandou um destroyer para as águas internacionais ali perto da Síria, que eu não sei muito bem onde fica. O que a gente tem que analisar quando a gente vai falar sobre os Estados Unidos da América? Primeiro, muitos idiotas aí vão falar o seguinte: você é anti. Como é que é a palavra que eles usam? Esqueci a palavra, mas é anti-americano. Eu esqueci o termo correto aqui, me perdoe. Ou seja, eu tenho ódio dos Estados Unidos da América. Me fugiu o termo aqui. Anti-americano, acho que é o nome do termo que eles usam. Você é um esquerdista anti-americano que não gosta dos Estados Unidos da América porque é um país capitalista que tem progrediu nas costas do trabalhador, progrediu mediante exploração. Há tempos eu não entro nessa questão de exploração, né? Como Estados Unidos da América e Europa se tornaram potências, isso já ficou lá para trás, né? Eu estou analisando o cenário atual. Eu não tenho raiva dos Estados Unidos da América porque ele é evoluído nas costas de países pobres, né? Eu reprovo isso, obviamente, mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: primeiro que os Estados Unidos não é evoluído porra nenhuma, né? Todo o dinheiro que eles roubaram ao longo da história, todo o dinheiro que esse pessoal enfiou a mão,
de países dominados, seja por colônias ou neocolônias, sumiu. Né? O que os Estados Unidos têm hoje de riqueza? Nada. Tem uma dívida de 20 trilhões de dólares. É isso que sobrou de todo o roubo que esse pessoal fez. Assim como os países da Europa também. E por que isso ocorre? Porque o capitalismo ele é um sistema ineficiente, ele é um sistema predador, ele é um sistema que precisa crescer exponencialmente, e a economia não pode crescer exponencialmente porque a população não cresce exponencialmente. O que gira a economia é a produção de riquezas. Quem produz riqueza? O trabalhador. Se você tem uma taxa de crescimento populacional de 10% ao ano, você não vai conseguir crescer a economia 30, 40, 50%. Isso é matemática básica. Então você tem um problema inerente ao capitalismo, que é um sistema irracional, um sistema que precisa crescer exponencialmente, é como pirâmides. A pirâmide é o mesmo princípio. Por que chega uma hora que a pirâmide quebra? Porque chega uma hora que não tem mais gente para entrar na pirâmide. Acaba as possibilidades de pessoas novas entrando. E a pirâmide ela é um crescimento exponencial, assim como o capitalismo precisa de um crescimento exponencial. E é por isso que cada vez mais as crises cíclicas do capitalismo vão ser entre intervalos menores e menores e menores. O mundo está em frangalhos. O sistema capitalista é insustentável. Não tem mais para onde esse pessoal correr. Então, o meu ódio, né, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos da América é pelo país lixo que eles são. É um país lixo. Onde 40 milhões de pessoas passam fome, onde você não tem saúde, assistência para as pessoas que não têm plano de saúde, você tem pessoas morrendo de fome, passando fome, etc, etc, etc. 40 milhões, não é 40 mil, não é 40, é 40 milhões. Então é um país de merda. Um país que roubou e não conseguiu fazer nada. Por quê? Porque é um país que todo o dinheiro que arrecadou ao longo da sua história investiu em armamento, investiu na indústria bélica, investiu em tanque de guerra, em caralho que seja. Mas quando você vai discutir com a direita, principalmente neoliberal, que é chupa-pau dos Estados Unidos da América, eles falam que Estados Unidos da América é a maior democracia do mundo, né? Ou seja, chamar um país que tem uma prisão de Guantánamo, que não respeita os direitos humanos, uma prisão de exceção, onde se você é suspeito de terrorismo, ou seja lá o que for, você é levado para essa prisão, torturado e morto, à revelia de qualquer noção de humanismo. Um país que usou napalm no Vietnã, né? Tem aquela foto do Pulitzer, famosíssima, da menininha nua correndo. Um país que invadiu o Iraque falando que havia armas nucleares lá e não havia porra nenhuma. Um país que assola o Oriente Médio há décadas, principalmente o Afeganistão. Ou seja, um país totalmente fora de qualquer molde dos princípios neoliberais, né? Nem estou falando de princípio de esquerda aqui, estou falando de princípio de liberdade, igualdade, fraternidade, respeito à soberania do outro país, à independência, respeito à autodeterminação dos povos. Os Estados Unidos da América fere frontalmente todos esses princípios. E como sempre, falar em princípios para a direita é a mesma coisa de falar de princípios para uma porta, né? Esse povo é burro, é imbecil, não estudou nada na vida, se diz liberal, mas não tem ideia do que são bandeiras liberais. Eles acham que a Constituição Federal, com esses princípios norteados para o humanismo, são princípios de esquerda. Não, seu imbecil. Os princípios que norteiam a humanidade hoje são princípios liberais. É o liberal, o neoliberal que deveria defender essa merda. É a Revolução Francesa que trouxe esses princípios de humanidade, esses princípios de soberania, de não intervenção, de autodeterminação dos povos, de um processo justo, de um trâmite perfeito, sem vícios, sem negar o direito de defesa, o direito de ampla defesa, de contraditório do acusado. Estados Unidos da América pisa em tudo isso, e os liberais que deveriam ser
muito mais avessos aos Estados Unidos da América do que esquerda, porque os Estados Unidos da América está pisando no que eles acreditam. Pelo contrário, eles são chupa-pau, lambe-botas, e quando você fala mal dos Estados Unidos da América, são os neoliberais que vêm defender os Estados Unidos da América, né? Então é o que eu sempre falo no meu canal, o neoliberal tem algum problema cognitivo muito sério, alguma coisa, é uma má formação cerebral, deve ter um problema aí na área do cérebro que gera o raciocínio puro, um raciocínio lógico, né? Porque não é possível um negócio desse. Então você tem esse país que aflige, né? Essa palavra é difícil, já tentei decorar ela, mas essa palavra é difícil. Não sei se é aflige ou aflige. O Oriente Médio há décadas, praticou crimes ao redor do mundo, né? Que eu já citei aqui, Vietnã, Iraque, Afeganistão, entre outros vários aí. E agora está preocupado com o ditador na Síria jogando usando armas químicas, né? Primeiro que isso é mentira. E segundo, mesmo que fosse verdade, o que os Estados Unidos da América tem a ver com isso? Eles são os primeiros a fazer esse tipo de coisa. Eles são os primeiros a desrespeitar qualquer tipo de guerra, entre aspas, civilizada. O que eles fizeram no Vietnã, o que eles fizeram no Iraque, Afeganistão, o que eles estão fazendo na Síria, na faixa de Gaza, é totalmente avesso às noções de direitos humanos e às noções de autodeterminação dos povos. Se esses filhos das putas estivessem preocupados com as questões de pessoas sendo oprimidas, elas estariam lá resolvendo os problemas da África, estariam resolvendo o problema da Somália, estariam resolvendo os problemas do Boko Haram, que matam milhares de pessoas em uma passada em uma vila. Milhares. Tem uns números aí que agora eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas escreve aí, Boko Haram, 1 milhão de mortes. Esse grupo extremista já matou 1 milhão de pessoas lá na África. Cadê os Estados Unidos indo lá defender os africanos assolados? Não vai, né? Por que não vai? Porque não tem diamante lá mais, não tem petróleo, não tem gás, não tem nada. Estados Unidos só defende países que têm alguma coisa para eles roubarem, isso é notório. E obviamente, para eles terem apoio ou um pseudo apoio, eles têm que inventar alguma coisa. Então estão falando que a Síria usou pela segunda vez armas químicas, né? E o título desse vídeo é justamente isso. A Rússia já... Primeiro, os Estados Unidos da América falou que vai atacar a Síria com ou sem a ONU permitir. A mesma história do Iraque. Só que dessa vez a Rússia falou que não vai deixar. E tomara, se Deus existe, né? Se Deus existe, e se isso acontecer, eu viro cristão. Tomara que a Rússia explode essa merda de país. Mas explode de cabo a rabo. Mata todo mundo. Ah, mas você não é humanista? O que você está querendo que os civis norte-americanos inocentes morram? Cara, vocês estão confundindo humanista com cristão. Tem nada a ver humanismo com não matar pessoas. Se vocês pegarem ao longo da história, humanistas fizeram verdadeiras chacinas ao longo da história. Pega o Che Guevara aí, por exemplo. E é assim que tem que ser. Estados Unidos da América não sai do Oriente Médio. Já são 600 mil mortes na Síria, fora as mortes no Oriente Médio, fora as mortes que eles provocaram no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, por todo o Oriente Médio. Esse país é um país fascista, um país ditatorial, um pirata internacional. Estados Unidos da América tem que ser combatido frontalmente. Ah, mas Rússia também faz parte do imperialismo. Sim, do imperialismo econômico. Eu não vejo Rússia invadir outros países para roubar igual os Estados Unidos da América. Se Rússia vier a fazer isso, aí a gente muda o discurso.
Mas por enquanto, o que a gente tem? Estados Unidos da América tocando o terror pelo mundo. Então tomara que Rússia declare guerra a essa merda, explode aquela bosta de país inteiro, de norte a sul, mata todo mundo aquela merda lá. Ah, mas e os inocentes? Não tem inocente, cara. Não existe essa porra de inocente. O governo é representante do povo. Ah, mas o povo é contrário. Então se vira para dissuadir o governo de oprimir países do Oriente Médio. O povo ficar sem reagir, sem se impor e deixar os Estados Unidos da América arregaçar tudo quanto é país que eles queiram para roubar, fingindo que não sabe o que está acontecendo. E depois vir com esse papinho, ó, não nos mate que nós somos inocentes, isso aí não cola. E os inocentes lá no Oriente Médio que estão morrendo? Eles podem morrer, né? É sempre a mesma história. Se é inocente do Oriente Médio, é inocente da África, é inocente da América do Sul, ou seja, são inocentes de terceira categoria, humanos de terceira categoria, pode morrer tudo. Estados Unidos da América alguma vez se preocupou com os inocentes que iriam morrer na Síria, no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, em qualquer país que eles invadiram, jogando bomba e regaçando tudo? Nunca se preocuparam com civis. Nunca. Por que os outros países têm que se preocupar com porra de civil norte-americano? Por que eles acham que a vida do norte-americano é mais importante? Por que quando o Boko Haram mata 1.000 pessoas numa cidade do interior lá no continente africano, não saiu uma matéria? Mas quando mata 5, 6, 7 em território norte-americano, aí sai matéria no mundo inteiro. O Facebook vem com imagenzinha colorida, ou seja lá o que for, para homenagear esses mortos. Então a gente tem claramente uma divisão de seres humanos no mundo. Seres humanos de primeira classe, de primeira linha, que são os norte-americanos e europeus, e o resto que são cidadãos de segunda classe. E pior, os retardados de direita no Brasil assinam embaixo disso e concordam. Eu já falei aqui de como esses idiotas da direita tratam o povo brasileiro. Eles tratam na terceira pessoa. Ah, o Brasil é isso, o Brasil é corrupto, o Brasil só tem vagabundo, o Brasil só tem marginal, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Como se ele não fizesse parte do Brasil. Ah, tem que construir um muro em volta dos Estados Unidos da América mesmo. E ele esquece que aquele muro é para impedir que latinos entrem nos Estados Unidos da América. Latinos. A mesma ojeriza que esse povo que se acha superior tem a mexicano, eles têm a brasileiro, porto-riquenho, qualquer pessoa do sul da América. Então, seu imbecil, você de direita também é um cidadão de quinta categoria mediante aos olhos dos Estados Unidos da América. Você está defendendo segregação, defendendo que os lixos mexicanos não entrem nos Estados Unidos da América, quando você esquece que você também é um lixo perante eles. Mas esse pessoal é esquizofrênico. Eles tratam o povo brasileiro na terceira pessoa porque eles acham que eles não fazem parte do povo brasileiro. É um problema de identidade, é um problema de se enxergar no mundo. Né? Esse pessoal deveria procurar um psiquiatra para ver o que está acontecendo, tomar remédio controlado, porque é um negócio surreal. Então chega de Estados Unidos da América cometer crimes ao redor do mundo. Chega. E liberais, neoliberais, criem vergonha na sua cara e vão defender a bandeira de vocês. Vão defender a bandeira de vocês. Essa porra de direitos humanos que a gente tem como catalisador no mundo, e esses artigos ditos humanistas, né, de direitos individuais, de direitos sociais que a gente tem na nossa Constituição, e vocês querem exterminar, é algo produzido pelo liberalismo, suas mulas. É baseado nas ideias liberais que a gente tem o artigo 5º e artigo 6º da Constituição Federal. É baseado na merda dos pensadores que vocês deveriam seguir, suas mulas. Mas não. O neoliberal quer acabar com o artigo 5º, quer acabar com o artigo 6º, quer acabar com garantias individuais, com garantias sociais, quer acabar com tudo.
Quando um país como os Estados Unidos da América desrespeita a soberania, a autodeterminação, a independência de outros povos, eles são os primeiros a vir defender. Defendem prisão de Guantánamo, enfim. São retardados mentais que se põem a esse papel de defender um país ditador, um país ladrão, pirata, como os Estados Unidos da América. Um país sem pudor, que nunca esteve preocupado com morte de civis. Nunca. Então vamos aguardar. Tomara que Rússia se una com a China e varra essa merda de país do mapa. Suma com esse país, porque não é possível um negócio desse. Não é possível. Em pleno século XXI, em pleno um país invadindo e roubando o outro, e esses filhos das putas passando o pano, fingindo que não entendem o que está acontecendo, né? E apoiando, justificando, e lambendo bota e lambendo saco. Então fica aqui meus sinceros votos que Rússia exploda aquela merda, varra aquela bosta do mapa, jogue bomba atômica do norte ao sul, de leste a oeste, e acabe com aquela merda lá. É isso que eu desejo. É assim que o humanista deve se portar. Porque para mim não existe essa merda de cidadão de primeira e segunda classe, não. Para mim, a vida do africano, do cara do Oriente Médio, tem o mesmo valor do que a vida desses merdas que vivem na Europa ou Estados Unidos da América. São todos seres humanos. Agora, para mim o mundo se divide em oprimidos e opressores. Para mim o mundo se divide em pessoas que querem roubar, pilhar, matar, destruir, e as pessoas que são pilhadas, roubadas, mortas e destruídas. E eu tô do lado sempre das pessoas oprimidas. E Estados Unidos da América não vai parar. Nunca parou e não é agora que vai parar. Os crimes que esse país já cometeu contra a humanidade não estão, quer dizer, estão bem retratados, mas ninguém dá notoriedade. Então, se for para continuar nessa putaria, que Rússia e China declarem guerra logo a essa merda e explode aquilo lá tudo. Ah, mas uma terceira guerra mundial pode destruir o planeta. Foda-se, vamos morrer todo mundo então. Chega. É um absurdo um negócio desse. Um absurdo. Um país invadir outro e forçar metade dos cidadãos a fugir do país. Metade. Então, os Estados Unidos é bom para fazer inferno na terra, no país dos outros. Sempre foi assim. Né? Porque eles nunca passaram por uma guerra em território nacional. Nunca foram atacados. Para ver o tanto que é bom. Míssel caindo em escola, míssel caindo em hospital, míssel caindo na casa dos outros enquanto tá jantando. Então é por isso que eles ficam com essa palhaçada. Na hora que Rússia e China se juntar e encher aquela merda de país de bomba, aí talvez eles aprendam a respeitar outros países. Então fica meu voto aqui, né? Estou fazendo um compromisso com Deus. Se você existe, me atenda, Deus, ó Deus Todo-Poderoso, me atenda, por favor, explode essa merda, que eu não aguento mais essa desgraça. Eu não aguento mais liberal que não lê a porra dos autores liberais. Eu não aguento mais esses imbecis que não sabem o significado de liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não aguento mais esses imbecis que não sabem o que são direitos humanos. Como é que um país me chega na ONU e fala, olha, ONU, se vocês deixarem ou não, quero que vocês se fodam. Eu vou atacar a Síria e vou matar todo mundo lá porque eu quero roubar o petróleo. É isso que eles falaram. Então, Rússia, por favor, exploda essa merda. Varra essa merda de país do mapa. Por favor.